Lei 9.504, Normas para as eleições, artigo 73 a 78. Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 1. Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Inciso 2. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Inciso 3. Ceder serviço público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Inciso 4. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. Inciso 5. Nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: alínea A nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. Alínea B. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República. Alínea C. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Alínea D. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Alínea E. A transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. Inciso 6. Nos 3 meses que antecedem o pleito. Alínea A. Realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e municípios e dos Estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.
A linha B, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional, dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. A linha C. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Inciso 7. Realizar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Inciso 8. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7 desta lei e até a posse dos eleitos. Parágrafo 1º. Reputa-se agente público para os efeitos deste artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 1º do caput não se aplica ao uso, em campanha de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6 do caput, alíneas B e C, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de 5 a 100 mil UFIR. Parágrafo 5º. Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no parágrafo 10, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Parágrafo 6º. As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. Parágrafo 7º. As condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade administrativa a que se refere o artigo 11, inciso 1
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 92, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do artigo 12, inciso 3. Parágrafo 8º. Aplicam-se as sanções do parágrafo 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Parágrafo 9º. Na distribuição dos recursos do fundo partidário, Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 95, oriundos da aplicação do disposto no parágrafo 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. Parágrafo 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Parágrafo 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. Parágrafo 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 90, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Artigo 74. Configura abuso de autoridade para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 90, a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. Artigo 75. Nos 3 meses que antecederem às eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Artigo 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. Parágrafo 1º. O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.
Parágrafo 2º. No prazo de 10 dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno ou segundo, se houver, o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Parágrafo 3º. A falta do ressarcimento no prazo estipulado implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral pelo órgão de controle interno. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta. Artigo 77. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma. Artigo 78. A aplicação das sanções combinadas no artigo 73, parágrafo 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar, fixadas pelas demais leis vigentes.